Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade nesta casa. Ao longo do tempo, a família, o termo família, foi se modificando à medida que a criatura foi se desenvolvendo. Apesar que o egoísmo tratou de tornar a família um grupo muito seleto e pequeno, vamos percebendo que o formato de família circunscrito a algumas pessoas, fechado em 4 paredes, se expandiu ao longo do tempo. Hoje, o que nós entendemos por família não é tão somente a nuclear, a mais conhecida, mas todos os grupos que se unem, se interagem e dão continuidade às relações, é por isso mesmo também um formato de família. Então, de qualquer forma, seja o formato em que nós estivermos inseridos, nós seremos sempre chamados a dar o melhor de nós. Somos seres gregários e por isso mesmo temos essa necessidade básica de interação, de aprender uns com os outros, de ter várias experiências afetivas para que desenvolvamos principalmente o sentimento do amor, que é o sentimento que nos levará a Deus, que nos levará à plenitude. Então é importante que nós estabeleçamos um compromisso conosco de dar o melhor de nós como cristãos onde estivermos. Estamos sempre nos relacionando com vários grupos e que se configuram também como famílias. Mas o dever é sempre o mesmo. Onde nós estivermos, é forçoso que estabeleçamos um comportamento pautado naquilo que Jesus nos trouxe, na sua mensagem, naquela mensagem que Ele nos propõe uma correção interior, através do amor que nos propõe a fraternidade, o respeito, a compreensão ao outro. Mas se nós pudéssemos falar da família nuclear, esta primeira que nos alberga, nós temos a compreensão de que ela é formada pelos vínculos de várias experiências que já tivemos. Isso é claro para todos nós. Há sempre uma programação para que pessoas estejam conosco neste grupo familiar. Esta programação é feita sempre com muita sabedoria. As pessoas, os espíritos vão se juntar ali por objetivos específicos e extremamente importantes para cada um. Essa família é programada tão somente com o interesse de fazer com que aqueles que ali mourejam possam conquistar o amor entre todos, possa estabelecer uma união, com a finalidade de, ao sair daqui, este grupo se configure também como uma família espiritual. E não uma família que, ao desencarnar, se desintegra afetivamente e se distancia. Então, o grande interesse de Deus é que nessa experiência familiar consigamos essa interação pelo viés do amor, essa união, essa fraternidade. Porém, nós vamos encontrar nas famílias espíritos que tivemos dificuldades no passado. Às vezes fomos nós que os ferimos e vice-versa. E como a lei de amor nos convida a essas reparações para que se estabeleça uma paz geral entre todos, nós estamos muitas vezes nos reencontrando com essas pessoas, com esses espíritos. E é aí que nós começamos a perceber essas dificuldades comuns dentro de casa. Daí, quando nós nos percebemos nesse compromisso particular de se melhorar, de se iluminar,
é que vamos entender que não dá para controlar uma família, não dá para fazer com que ela se conduza pela tua opinião, pela tua maneira de ser, pelo teu prisma. São espíritos diferentes, experiências diferentes, situações diferentes, que se reencontram novamente. E é preciso que entendamos que cada um ali estagiou por experiências diferentes. Então, não há como ter um que comanda, ou um que estabelece um desejo de que a família venha a aceitar a sua proposta, o seu olhar. Por isso que os pais não são os donos, não é? À luz do Espiritismo, não são os chefes à luz do Espiritismo. Eles não se postam ou não se devem postar assim. Eles são espíritos que recebem uma responsabilidade maior ali para fazer com que este grupo se organize através do amor, se organize através do respeito. E esse respeito e esse amor não pode surgir através de imposições arbitrárias ou de comportamentos irritadiços, ou buscando, de uma certa forma, um certo controle através do medo, através da coerção, através da pressão. Se nós queremos fazer com que este grupo se harmonize, precisamos, a princípio, começar a pensar sobre o nosso papel na construção disso, que deve surgir pelos caminhos do exemplo. Não dá para dar comandos sem ter condições morais para tanto. Porque quando nós adquirimos uma certa autoridade moral, nós não precisamos fazer muita força, nós não precisamos usar da sombra para estabelecer a ordem. Muitas vezes, a nossa própria paz que nós produzimos, a nossa própria compreensão e humildade, essas irradiações dessas virtudes já promovem o bem-estar da família. Assim se postava Jesus, sem nenhum alarido, sem nenhum transtorno. Ele apenas se comportava diante das pessoas com todo o seu conteúdo de harmonia. E esse conteúdo harmônico é que tocava as pessoas. Até as mais rudes ficavam tocadas por aquele comportamento dócil do Nazareno. Pessoas que, por mais que o maltrataram, elas, claro que eram tocadas ali por aquele sentimento poderoso. Então, a família hoje não é um lugar, não deve ser um lugar onde as pessoas fiquem disputando quem pode e quem não pode. Existem deveres. Esses deveres devem ser seguidos. Mas se nós estamos à luz do Espiritismo, precisamos pensar no nosso papel. Ao invés de querer arrumar a minha família, eu preciso fazer isso a partir de mim. Porque para que eu sustente as minhas relações com os outros, eu preciso também estar equilibrado, sustentando-me numa proposta que deve ser mantida, para que os outros possam perceber que há ali alguém que não aponta o dedo para onde se deve ir, vai na frente, apresentando pelo exemplo como uma família deve se comportar. Porém, esse é um desafio muito grande. Nós trazemos os grandes algozes da alma, que é o orgulho, o egoísmo, e às vezes nós temos essa ideia de que precisamos fazer com que a família respire o nosso clima, ou temos o desejo de que as pessoas atendam os nossos desejos. Não é bem assim. Cada um ali traz um perfil, gostos específicos, maneiras diferentes de agir. E aí, como lidar com a diferença? Não é? A princípio, começando a entender que cada um tem um formato, ou tem uma forma, que advém das suas experiências particulares. Espíritos podem ter vivido experiências bem semelhantes, o que não significa que o olhar que elas tiveram foram os mesmos. Daí cada um lê a vida de uma maneira, ou leu as suas experiências de uma maneira, e através dessa leitura constrói-se em personalidade, em maneira de agir, em maneira de pensar, com seu prisma, com sua opinião, com seu ponto de vista.
Então não dá para a gente moldar o outro. E aí, vai fazer o quê? Não dá para corrigir o outro. Dá para propor ao outro, convidar o outro, acessar o outro, para que a gente possa entrar no entendimento, onde cada um sustente a sua personalidade, o seu perfil, contanto que cada um vá aderindo a uma proposta mais superior, que é a proposta do amor, para que se crie esta vibração, esta interação, essa harmonia que se vai sendo conquistada ao longo do tempo. Então, por que a gente fala dessa questão moral que é o tempo todo discutida? Porque, na verdade, ela é a base. Sem ela, nem tente, não é? Sem ela, nem tente fazer nada. No que tange encontrar paz familiar. Porque nós precisamos entender que temos uma função específica no coletivo. Por mais que o coletivo esteja desordenado, cabe a nós dar ordem a nós mesmos, equilibrarmos, vigiar as nascentes do coração e fazer o possível para que de nós não brote nenhuma faísca de desequilíbrio, para que isso não se configure como débitos, para que a gente não sejam aqueles que vão acender a primeira faísca para a desordem familiar. E isso requer muita vigilância, uma proposta pessoal já definida, entendendo que eu estou no coletivo, mas o coletivo não tem que andar sob o meu comando, sob a minha atmosfera. É um desafio me deparar com pessoas que muitas vezes me conhecem muito, desde tempos passados. E por intuição, já que não lembro do passado, sabe exatamente como somos. E traz uma certa desconfiança, uma certa falta de fé no que a gente propõe, porque em outros períodos nós não agimos daquela forma. Então o Espiritismo nos ajuda a compreender que cada participante da família tem um nível evolutivo específico e nós precisamos acessar esses níveis evolutivos pelo caminho do exemplo, ou pela intenção, pelo menos, de amar, de estabelecer harmonia. Assim nós vamos tentando fazer a nossa parte, não é? Reencarnamos para fazer a nossa parte, não a do outro. É claro que nós vamos encontrar espíritos bem difíceis, não é? Mas muitas vezes esses espíritos difíceis se tornaram assim por nossa conta. Nós os perturbamos de tal forma que eles se desequilibraram. E esse desequilíbrio fixou-se. E esse espírito retorna com aquela desarmonia que vai nos afetar profundamente. Esses resgates naturais que nós vamos tendo ao longo das eras. Então é importante que, com o olhar da reencarnação e com o olhar da nossa função enquanto seres encarnados de melhoria, nós não teremos por que entrar no campo ou no terreno da vítima, não é? Todos que estão ali entrelaçados na família têm um porquê, né? Deus não erra, a sabedoria divina vai nos unir para que haja um exercício também moral. É uma arena, como diz Emmanuel, né? Muitas vezes a família se transforma numa arena de guerra, de luta. Mas mesmo que haja essas desavenças, o cristão, o espírita, ele tem que entrar no lugar de aprendiz. Porque, do contrário, ele vai querer só ser aquele que ensina, o lugar do mestre, não é? Precisa sair desse lugar. Nós não temos condições morais para ser aquele que ensina, mas aquele que ensina e aprende, porque há coisas que eu sei na minha casa, na minha família, há outras que eu não sei, é o outro que vai saber. Então, é essa troca que deve acontecer pela atmosfera da humildade. Precisamos também ter essa humildade em entender que, por mais que eu tenha autoridade de pai ou de mãe, isso não significa que eu tenho a autoridade moral suficiente para equilibrar aqueles espíritos, ou que eu não tenho autoridade intelectual ao ponto de saber tudo. O pai e a mãe têm deveres, sim, mas dentro do Espiritismo, o dever nos é mostrado de uma forma bem mais ampla, bem mais profunda, que é esse dever moral. Quando
os filhos vão percebendo as suas primeiras referências, que por mais que haja, né, as dificuldades dos pais, há uma proposta, há um propósito de comportamento ali, estabelecido pelo pai ou pela mãe, independente dos filhos. Não, eu não tenho que ser assim para cuidar do meu filho, para dar exemplo. Eu tenho que ser assim porque é dever de quem reencarna. Porque a finalidade principal da reencarnação é levar o indivíduo à evolução. Então, independente tem que melhorar, né? Tem que se corrigir para poder dar o melhor naquele contexto. Para que assim a consciência também descanse, caso os filhos ou alguém não consiga seguir aquele caminho proposto. Porque assim nós vamos percebendo que fizemos o possível para que a harmonia ocorresse. Mas há espíritos que ainda não têm preparação para ouvir comandos ou para aderir a uma proposta nova. São espíritos às vezes imaturos e que nós não temos condição de sondar, de medir. Não há de nossa parte nenhuma capacidade de medir o nível evolutivo do outro, de interpretar o que ele pode e o que ele não pode. Através da convivência a gente pode ter uma leve noção. E essa convivência é fantástica se nós soubermos manejá-la. A convivência familiar é para que estabeleçamos uma pesquisa também, uma análise desses perfis dessas pessoas que estão conosco, para que a gente entenda melhor cada um através de um estudo, de um exame, e não querer impor ao outro o que se deseja. Porque às vezes a gente tem muito interesse em família de querer que as pessoas mudem. É bom analisar esse desejo, talvez ele seja da ordem do egoísmo, não é? Estranho dizer isso, mas é. Às vezes a gente diz, eu gostaria tanto que você mudasse, porque esse seu jeito é um jeito assim, assado. Mas você quer realmente que essa pessoa mude ou porque a forma como ela é ou age te incomoda? Você quer fazer desaparecer o seu incômodo ou quer mesmo que ela mude? É bom examinar também, não é? A gente se inquieta muito com alguns comportamentos e a gente faz de tudo para a pessoa mudar. Não por ela, por nós, porque aquilo incomoda. Por isso que o amor, à medida que vai sendo desenvolvido, ele vai nos dando condição de entender a diferença e de investir nessa mudança. De outra forma, não no excesso dos conselhos, das reprimendas e dos castigos, não é? Dia virá que isso vai ter que desaparecer, né? É a herança animal da criatura humana, que como não tem força no amor, opta por todos esses comportamentos primevos para poder educar. A educação ainda hoje está ainda sendo... Se utiliza muito isso para educar, não é? É um grito, é uma carantonha, é uma rispidez, é um castigo, não é? Esses comportamentos um dia hão de desaparecer, quando a criatura entender que há outras ferramentas que se adquire na vida interior, quando o espírito se espiritualiza. É para aí que estamos caminhando. Onde nós poderemos utilizar muito mais o diálogo e a autoridade moral, aquela que Jesus tinha, que muitas vezes não precisava falar nada. As pessoas já se sentiam admoestadas, as pessoas já se sentiam chamadas, as pessoas já se sentiam tocadas, apenas pela sua maneira de agir. A sua irradiação de amor era extremamente poderosa e conseguia tocar, sensibilizar as almas. Então, para que a família comece a dar conta do seu compromisso, que cada um procure fazer a parte que lhe cabe, evitando julgamentos e evitando querer encaixar o outro dentro da tua forma. É impossível, né? Cada indivíduo, na sua individualidade, traz um comportamento específico. Então, é mais importante aprender a criar laços de interação, onde a gente há de compreender dificuldades do outro que não vão mudar de uma hora para outra. Não é porque eu quero. E às vezes a pessoa até quer. Às vezes a pessoa que está com um problema, ela até quer. Mas é difícil ainda sair daquele lugar. Porque há outros fatores que estão por detrás
que a dificulta sair daquele lugar. Há pessoas que têm comportamentos que, se trocar por outro, ela se desequilibra, ela se desarmoniza. Por quê? Isso aí é todo um contexto da ordem do inconsciente. Nós vamos fazendo várias amarrações inconscientes para viver diante dos desafios que nos foram apresentados. Mexer nisso de chofre pode mais produzir desequilíbrio do que harmonia. Então nós precisamos entender que cada criatura constrói-se da maneira que pode, com suas defesas, com suas dificuldades, para enfrentar o mundo. Assim ela se compõe. Então ninguém está ali em um comportamento negativo, ríspido ou de mau humor, simplesmente porque gostou da proposta. A pessoa está infeliz em si mesma, com alguma dificuldade, mas foi a forma que ela conseguiu até então se organizar. E aí que entra a compreensão para que esta relação, para que essa relação se equilibre e a gente possa ir conduzindo com mais paciência até que cada um consiga fazer o que pode e o que dá. Contanto que cada um de nós esteja aberto para fazer a parte que lhe compete, sempre no interesse de ajudar. Mas o tema é família e obsessão. Bem, nós ganhamos um tempo até bom falando sobre a relação familiar, as questões morais. Mas tudo isso que nós falamos é exatamente para nos prevenir contra a obsessão. Lembrando que antes de falar da obsessão dos desencarnados para os encarnados, nós acabamos de falar um pouco da obsessão de encarnados para encarnados, que deve-se se atentar também. Nós, às vezes, por imaturidade, damos muita atenção à obsessão dos desencarnados, mas a gente sabe que ela só acontece caso haja brechas morais. Então, a gente se atenta a cuidar da nossa moralidade dentro de casa. Tudo isso que nós discutimos aqui. Então, eu trato de fechar as portas para que os maus espíritos, aqueles inimigos nossos de antanho, possam se aproximar. É claro que eles estarão sempre tentando nos rondar, todos nós somos obsedados, como vai dizer Allan Kardec, pulula em torno da Terra os maus espíritos por consequência da inferioridade humana. Então, como não tem ninguém perfeito aqui, todos nós estamos todo momento dando brechas, sintonizando com entidades idênticas, vibratoriamente falando. Então, é muito comum sermos obsedados, Então, não é nenhuma novidade quando alguém chega, nos procura e fala, olha, me falaram que eu tenho uma obsessão. Eu falo, mas isso não é uma surpresa? Todo mundo é. Porque as brechas estão aí. Em um mundo de espíritos altamente endividados, como não ser obsedado? Em maior ou menor grau, é bom que aceitemos esse processo obsessivo, porque ele nada mais é do que o retrato da nossa situação moral. Para a gente começar a resolver essa questão, é só ir para dentro de si. O reino dos céus está dentro de nós, não é assim? A próxima palestra da semana que vem. Para que a gente possa perceber que essa obsessão, isso vai depender muito do que nós fizermos aqui e agora. São inimigos do passado ou são espíritos que realmente odeiam a paz em família? Eles vão se agrupar. Imagine uma família onde cada um tem seus inimigos. Eles vão se agrupar. Mas se a família estiver com esta proposta, é claro que esses espíritos vão nos alcançar de alguma forma, por conta das nossas imperfeições, mas diminuirá bastante as interferências, os ataques, porque a proposta da família vai ser de estar sempre se guardando vibratoriamente, quando cada um de alguma forma é chamado para se cuidar espiritualmente, para plantar dentro de casa a oração, respeito a tudo aquilo que nós falamos. Então, a obsessão não deve ser uma coisa onde nós venhamos a dar muita atenção, não é? É o que tem muito acontecido. Graças a Deus isso está diminuindo. A obsessão, ela não é causa, não é assim? Ela é efeito. Então, se é um efeito, é melhor focarmos na causa.
Porque esses nossos inimigos desencarnados, eles têm uma memória fixada do mal que os fizemos. Eles nos conheceram e sabem da nossa índole. Mas à medida que eles vão convivendo conosco em família, vamos colocar nesse contexto, eles vão percebendo se nós continuamos os mesmos ou se nós fizemos mudanças. E essas mudanças morais produzem um distanciamento vibratório deles. Ou eles se cansam e partem para outros investimentos, ou eles aderem a essa nossa proposta de mudança. Mas eles são teimosos, às vezes entidades foram tão feridas que elas se tornam irredutíveis, querendo a vingança o tempo todo. Mas nós, com o projeto de mudança interior, nós podemos ir fazendo esse trabalho desobsessivo, né? Que é uma tarefa que pouco a gente desenvolve, né? Por atavismos, a gente ainda busca muita reunião mediúnica para fazer esta tarefa, quando um dia a gente vai entender que isso só compete a mim, não é? E como Bezerra de Menezes vai dizer no livro Loucura e Obsessão, a reunião mediúnica tem só a função de afastar temporariamente os nossos inimigos, temporariamente, né? Porque a demanda é nossa. Eles, depois que eles são afastados temporariamente, para que a gente ganhe um certo fôlego para se recuperar ou para criar uma resistência moral, para que eles retornem e não encontrem mais as mesmas brechas e não produzam uma obsessão tão severa. Então o dia virá que cada criatura na sua proposta pessoal vai assumir a autodesobsessão. Porque compete ao seu pensamento. É esse lugar que nós precisamos um dia ocupar. Então, nós vamos trabalhando isso dentro de casa, com essa forma de enxergar o outro, de ver o outro, de parar de julgar o outro, de criticar o outro, de achar isso, achar aquilo, e ganhar mais tempo focando em si. Porque Deus pedirá a cada um de nós, não me interessa o coletivo, eu não vou fazer, Deus não vai avaliar o coletivo, Ele vai avaliar o que foi produzido no coletivo pelas individualidades. Então vai nos chamar, venha cá você, me diga, vamos agora ver o que você fez, isso aí é todo o trabalho da consciência quando a gente desencarna, né? Vamos agora ver o que você plantou na sua família. Se você foi motivo de desordem, desequilíbrio, perturbação, foco para obsessões, ou você foi aquele que lutou, que trabalhou para a harmonia, aquele que produziu a paz e que lutou pelo bem-estar de todos. E assim também se configura aqui na humanidade, né? O nosso papel na humanidade. Fala-se da regeneração, pois é, mas cada um tem uma tarefa. O teu tijolo na regeneração, cadê? Está pondo? Porque ao sair daqui também lhe será cobrado isso, né? Nós seremos cobrados por isso, sim, mas você sabia da regeneração. E se pulula em torno da terra os maus espíritos por consequência da inferioridade dos seus habitantes, bem, o processo desobsessivo da terra há de ser pela mudança da humanidade. E essa mudança que se confere em cada um. Então, por isso que é importante a gente focar muito na palestra da semana que vem, que eu acredito que vai trabalhar muito essa questão do reino dos céus está dentro de você. Então é preciso aumentar o foco na autotransformação, porque tudo advém daí, diz Joana de Ângeles. Trabalha-te, porque tudo deflui disto. Se nós não tivermos esse foco, ficaremos tentando emendar as nossas relações ou tentando construir um mundo feliz, que não vai acontecer. Porque a felicidade que você quer, diz André Luiz, parte da felicidade que você produz. Se não há um interesse de iluminação interior, me diga, o que nós vamos fazer? Ficar à mercê do mundo ou eu aguardar uma paz de graça? Por isso que precisamos ter esse foco, onde quer que eu esteja. Paremos de ficar olhando para isso, olhando para aquilo. Eu preciso saber como eu vou me posicionar dentro da minha família. Eu tenho um propósito que é pessoal, intransferível, solitário, como vai dizer Joana de Ângeles no livro Desperte e Seja Feliz. Então essa tarefa de melhorar-se, diz a benfeitora, não é nada mais a não ser do que a sua obrigação. Não é nada de fantástico melhorar-se, não, é seu dever. É uma oportunidade que deve abraçar. Então, se nós começarmos a entender esse nosso papel, nós vamos ser também um canal para a entrada de entidades amigas,
que também vem conosco, vem com o grupo familiar, interessada, essa equipe, de nos levar a um equilíbrio, aos resgates, às reparações, ao perdão, ao esquecimento das ofensas. Tem muita coisa em jogo ali. Há muitas entidades que tramam ali contra a desavença total, a perda da oportunidade, a falência do contexto familiar. Então nós que estamos envolvidos no Espiritismo, de alguma forma, já que estamos aqui, é imperioso que busquemos examinar a parte que é nossa, sem nenhuma autossuficiência, sem nenhum individualismo. É cumprir a parte que é minha e ir buscando o próximo nessa interação afetiva, para que a atmosfera ou a psicosfera da casa modifique-se, não é? Modifique-se. Então, da mesma forma que o mundo está obsedado pela humanidade inferior, o lar também vai ter uma psicosfera equivalente aos seus moradores. Então, que cada um busque esse papel. Porém, já que nós não conseguimos mudar todo mundo, porque também essa não é a nossa função, que estejamos sempre conectados com a oração dentro de casa, né? Para que a gente possa manter um certo equilíbrio, porque há pessoas na nossa família que não vai mudar assim. Às vezes não tem nenhuma ligação, nenhum interesse espiritual. Ela precisa, às vezes, mais de suporte do que de crítica para mudar. Tem pessoas que estão tão enclausuradas em imperfeições, em dramas, que elas chegam na família mais para serem amparadas do que para serem cobradas. Mas como medir isso? Bem, essa é a tarefa de cada um familiar, examinar a situação do outro e entender até onde o outro consegue ir. Há pessoas que, infelizmente, estão presas a um tipo de comportamento que todas as brigas, todas as discussões não vão conseguir modificar. Porém, o amor, que é imbatível, ele consegue, pelo menos, dar início para que essa alma comece o despertamento. Não é? Como diz nos Inimigos Desencarnados, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nenhuma entidade, por mais endurecida que esteja, encarnada ou desencarnada, que não ceda aos convites do amor. Então, por isso que a gente precisa exercitar esse sentimento, para que ele ganhe força. Para que ele ganhe força. E assim a gente possa tocar o outro, talvez não modificá-lo, mas deixar algo dele, nele, nosso. Algum afeto, aquilo que aparentemente parece não ter resultado, tem resultado, não é? O amor, sim, ele vai reverberar de alguma forma naquela alma, porque no fundo, todos somos almas carentes. Todos nós queremos o amor. Todos nós queremos ser amados. Ainda não alcançamos a maturidade, como diz Joana de Ângeles, né? De ser aquele que quer amar. Estamos ainda nessa faixa, muito carentes para sermos amados, cuidados. Então, já que estamos nesse contexto, nós precisamos compreender que essa é a busca geral. Então, como é bom tentar estabelecer as relações de uma forma mais amorosa, mais compreensível. Se eu não tolero alguém, se alguém me afeta, considere que o problema é seu, não é do outro. Tá bom? Então não é o outro que tem que mudar para você não se exasperar. Não, o problema é seu. Está se exasperando porque está ainda numa condição que não consegue lidar com aquele tipo de comportamento. Então a família é o grande e excelente laboratório para que a gente possa limar essas arestas, mas sobretudo corrigir-se. Porque é através desses desafios que nós vamos vendo a nossa capacidade de amar, as virtudes que nós já temos presentes ou aquelas que precisam aparecer. É a hora que a gente examina isso, quando a gente está focado no autoexame, não é? A gente vai examinando o nível da nossa sombra, da nossa intolerância. A gente faz uma pesquisa quando a pessoa realmente quer mudar. Ela faz uma pesquisa, então, dentro do cenário familiar, ela consegue se entender muito,
para que ela possa entender, para que ela possa se aprimorar e atender às outras demandas com as outras famílias que nós falamos no início aqui. Não é lá fora, é cá dentro. Essas almas que convivem conosco, sim, essas precisam estar mais próximas, porque há carências, há dívidas, há situações que precisamos resolver. Então, sempre será importante fazer o trabalho interior. Não existem técnicas nesse sentido, não existe manejos nesse sentido, como um pastor que vai conduzindo as ovelhas. Não. Há um único mecanismo, um único movimento capaz de fazer com que a gente dê o nosso melhor, parte de dentro. Se dentro não se elabora nada, vai se arrastando, essas relações familiares. Por isso que nós que estamos aqui devemos pensar na nossa família. Como é que ela está? O que é que está? Onde estão as carências? Para que a gente possa ver o que pode ser melhorado. O diálogo é uma coisa muito boa, não é? Só que tem que ser um diálogo com uma voz modulada pela tolerância, não é? Porque às vezes os diálogos se transformam em brigas. Porque se a gente vai discutir, conversar com alguém, e principalmente criticar, que é um hábito que a gente tem de apontar, esteja preparado para ser apontado também. Porque como diz Jung, o observado, quem observa é observado. Então é importante entender que para dialogar em casa, para tratar de assuntos graves, tem que ter um certo equilíbrio. Porque o outro pode não lhe entender, o outro pode lhe atacar, ou você também fazer o mesmo. Mas o diálogo sempre é uma grande ferramenta para que as coisas sejam esclarecidas, entendendo até onde o outro vai. Mas eu não sei até onde o outro vai. Comece a examinar, você vai ter grandes sinais. E à medida que se estuda o grupo familiar, se aprende uma maneira de tratar o outro. Às vezes a gente, por falta de exame dos nossos familiares, a gente fala coisas que afetam profundamente, que instigam defesas e ataques, palavras que não deveriam cair naquele momento, a gente fala e depois do desastre que a gente vê, se conhecesse um pouco cada um, teria uma certa habilidade para lidar com todos, não é? Quando Jesus, na sua superioridade, relacionava-se com a família dele na terra, a família, a humanidade, aquele povo naquela época, nós vamos perceber que Jesus tratava bem diferente, bastante, havia sempre uma diferença na forma como tratar cada um, não é? Às vezes não falava nada, às vezes falava um pouco, às vezes trazia determinados comportamentos para uns e para outros não. O que era isso? Ele sabia muito bem com o que ele estava manejando. Não foi à toa que ele construiu o planeta Terra e acompanha as humanidades até hoje. Então, como não entender o perfil daquela humanidade à época? É claro que ele entendia. E como um hábil psicoterapeuta, chegou entendendo aquele povo naquela época, e isso se agigantava muito mais na sua capacidade psíquica de perceber o histórico de cada indivíduo que conversava. E isso quem diz é Allan Kardec, na Gênese. A habilidade espiritual, a autoridade, a elevação espiritual de Jesus à matéria não conseguia obstar, o que lhe conferia total capacidade de sondar as almas que ali se apresentavam. Daí, por exemplo simples, ele vai perguntar a Saulo: por que me persegues? Por que ele não chamou Saulo, por exemplo, de uma forma doce, saudável, como fez com Maria de Magdala? Tem uma diferença aí, não é? Aquela mulher presa aos vícios, extremamente carente de afeto, ele vai utilizar do ânima, ele vai utilizar do afeto, da docilidade, chamando-a pelo nome, valorizando-a, porque ela não era conhecida, ela não era chamada por ninguém que ela considerasse santo pelo nome. Ela era uma mulher
completamente odiada pela sociedade à época. Então, quando ela entra e diz, Maria, ela toma meu nome, o senhor me conhece? A técnica do amor. Ele olhou e falou, essa alma precisa de afeto, está carente, por isso perdeu-se no sexo. É assim que se caracteriza muitas pessoas que ainda acham que é pelo viés do sexo que vai se deparar com o amor, quando o amor está bem atrás, aguardando o sexo saturar-se, perder-se, para voltar para o seu comando. Mas para Saulo de Tarso, que era um espírito altamente inteligente e estava defendendo Moisés, ele vai na razão e fala, me explica, por que me persegues? Alcança a razão, fala, traga-me motivos danosos para que você esteja me perseguindo, diga aí. Saulo é detido porque raciocina-se. Não tinha como tocar no coração daquele homem. Ele estava endurecido até então. Então me explique aqui. Está me perseguindo por quê? Cadê a minha culpa? Ele foi detido aí, primeiramente. Não tinha o que responder. E aí Jesus faz o resto que você já conhece. Daí essa habilidade que a gente ainda não tem. A gente olha o outro e fica muito querendo que o outro me atenda o que eu desejo. A gente às vezes se perde. Então não custa nada. A convivência não está aí, não é para isso. Como é que a gente conhece alguém? Pela ordem da convivência, que a partir dela se estabelece a intimidade. Eu só posso dizer que eu conheço alguém quando convive e estabelece intimidade. Do contrário, não conheço. Tenho uma leve noção. Então vamos começar a aproveitar essa convivência, que é para isso. Para que a gente possa entender esse outro e saber manejar, para que os prejuízos sejam diminuídos. E isso diminua que essas entidades entrem, porque elas são tão sutis, e hoje a obsessão tem mudado as suas técnicas, né? Antigamente, a obsessão fazia um alarido, era gente caindo para lá e para cá, era gente chegando na casa espírita gritando, era um horror, então ela era detectada imediatamente, né? As trevas, claro, vão criando novas técnicas de alcançar a criatura, né? E a técnica da sutileza, não é? É muito fácil obsidiar alguém quando este alguém traz a sombra que lhe caracteriza. Então essas entidades vão entrando dentro de casa e insuflando pensamentos bem sutis, sem nenhuma pressa, apenas querendo incutir desavença, intrigas. E aí vai aos poucos, né? E a criatura parece que só acha que está sendo obsedada quando sente um determinado mal-estar. Quando uma gota cai no oceano, o oceano não percebe que aumentou o seu volume. Assim são os bons, são os maus espíritos. Eles lançam uma gota de ideia, que até parece que é a minha ideia. Não, é uma bem próxima à sua ideia. E à medida que vai pondo, ela vai distorcendo a sua ideia. Daqui a pouco, ela consegue trazer em você uma construção de um outro pensamento que desgoverna, que desequilibra. Sonda, eles nos estudam, eles estudam o grupo familiar. Bem, por onde é que nós podemos aqui criar cisânia? Por ali, veja. É só lermos os livros de Manuel Filomeno de Miranda, onde eles trazem essas técnicas para nos examinar. E ali vai lançando as armadilhas, e por invigilância a gente cai. E a minha família não presta, a minha família não é essa família que eu gostaria. Bem, não vai ser tão cedo. Porque essa programação, ou melhor, toda a programação reencarnatória é produzida pelos conteúdos que o indivíduo traz. Então, se sua família está desse jeito, isso é por conta do que você merece. Se quer que ela modifique-se, bem, comece modificando-se, porque se ela te afeta, né, a parte que te afeta é tua. Então, estar no lugar certo, com a família certa, como os Espíritos nos dizem, no momento certo. Aí eu queria que a minha família fosse outra, pois é, mas não é. No momento que você quer que seja outra, comece a se preparar para a próxima, modificando-se, plantando o bem, para que o bem apareça. Como há famílias também bem felizes, harmonizadas, né, que têm seus dramas, mas não são tão graves. É um grupo de espíritos afins que também não perdem as suas responsabilidades.
né, de promover o bem, de espalhar a paz. Então é um tema extremamente vasto, mas a obsessão ela fica meio que em segundo plano porque ela não tem tanta importância aqui. O mais importante é focar em si, transformar-se e fazer a parte que lhe cabe diante do outro, diante da vida. E isso já lhe é total, já lhe se torna total defesa contra a obsessão. Os maus espíritos estão aí conosco, rondeando-nos o tempo todo. Sim, mas se eu for ficar prestando atenção em quem está comigo, eu perco o meu endereço. Eu perco o endereço de mim. Vou cuidar de mim. E naturalmente eles vão se distanciando porque eles não coadunam com vibrações elevadas. Ou vão modificando, vamos orar por eles. E para finalizar, vamos fechar com essa questão do Evangelho no lar. Né? Vamos implantar o Evangelho no lar, vamos fazer o Evangelho no lar. Não precisa ser com muita gente, faça você na sua casa, né? Onde 2 ou mais pessoas estiverem, aí Jesus estaria, e ele não falou de encarnados, então o nosso anjo da guarda estará sempre perto, então sempre Jesus está próximo. Então a gente vai plantando o Evangelho lá, vamos fazendo para atrair os bons, e assim os maus vão se afastando. Ou a gente torce para que eles se evangelizem também, se melhorem com o Evangelho no lar. Mas não faça também do Evangelho nenhum momento de discussão e de briga, ou de querer dizer a verdade para o outro, não é? Para não criar dentro desse Evangelho, ou para não utilizar da palavra de Deus, como Marta quis fazer com Maria, utilizando da mensagem para poder admoestar os outros. Ela vai chamar Jesus para admoestar a irmã. Então há muita gente que hoje faz isso, usa da mensagem para dar os seus recados, não é? Então, isso também se é contabilizado. É importante que a gente vá fazer o Evangelho lá por nós, né? Nós também ali entramos, como aqui, eu entrei para fazer a palestra, bem, eu não sou nenhum dono da verdade, não sou nada, eu vim fazer uma tarefa que eu tenho que fazer, com as mesmas carências de todos de vocês, talvez até mais, não sei, mas eu venho buscar algo para a minha melhoria, e passo essa verdade, a qual eu pretendo absorver, assimilar, porque senão eu me tornarei uma caixa de som, que pode passar as mais bonitas melodias, mas a caixa continua fria em si mesma. Daí a gente propõe essa reflexão do Evangelho dentro de casa, estudar, falar da mensagem de Jesus, trazer ele para dentro de casa, e a família vai conseguir superar os seus desafios. Muita paz.